da pátria, filhos, respondente a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Senhoras, senhores, aqui estamos nós, mais um domingo, tentando furar a pedra dura com a água mole, né? Mas as coisas continuam muito complicadas, muito complicadas. O que me dá, de certa forma, muita pena é a gente saber que vive e tem à disposição um país fantástico, maravilhoso, do norte ao sul, do leste ao oeste, uma diversidade imensa, pessoas, a grande maioria, boníssimas, e que nós estamos vivendo numa degradação profunda, mercê de uma minoria extremamente destrutiva e que viceja impunemente por aí. Eles conseguiram fazer uma coisa incrível, que há de se respeitar, que foi aparelhar todo o sistema do Estado, onde estaria depositado aquelas condições para impedir que se chegasse ao nível que se chegou. Nível de disfarçatez, de mentira, de corrupção, desonestidade, de impunidade, e assim eles mobiliaram o país. Isso está em vigor ainda. O Bolsonaro, que é inteiramente avesso a tudo isso de errado que ocorre, está praticamente manietado. E os seus assessores, seus companheiros, o pessoal da presidência, além de ainda abrigar inimigos não declarados, ainda abrigar traidores disfarçados, ainda ter uma quantidade imensa de melancias. Melancias são aqueles verde por fora e vermelho por dentro. Está totalmente amarrado, totalmente manietado. E a gente não consegue soltar esse nó, o nó górdio do Brasil, que tem que ser rompido em algum momento. Essa semana eu conversava com um amigo, estou sempre conversando com um amigo, porque se aprende muita coisa, né? E estávamos falando sobre exatamente esse estado de coisas. E nessa conversa, uma pessoa também de nossa relação disse assim, não, porque eu não acredito em políticos, porque eu não vou fazer, não. Eu disse, você está enganada. Você tem que selecionar aqueles políticos, candidatos que são bons, que são conservadores, que são de direito, que são corruptos e que não tem nenhuma pendência atrás deles, para que a gente possa criar uma estrutura o mais rápido possível, já que não se quer fazer não é uma intervenção, tipo, todo mundo acredita que intervenção é uma intervenção militar. Há várias formas de intervir. E a gente tem que montar uma estrutura que se oponha a tudo isso. Não adianta Heleno, não adianta Bolsonaro, não adianta Tarcísio, não adianta pessoas boas tentarem ficar dando murro em ponta de faca, porque as facas estão na mão dos bandidos. Esse é que é o problema. E aí, nesse papo vem, nesse papo vai, começamos a fazer uma digressão sobre o que nós estamos vivendo hoje. Eu vou passar para vocês alguma coisa dessa conversa que eu gravei e que eu trouxe para cá, e que tem alguns autores, se tiver autor eu passo algumas coisas aqui para vocês. Tem uma moça chamada Andrea Breiner, ela escreveu um texto, dito assim, Bem-vindo ao século XXI, onde o sexo é livre, o amor é caro, onde perder um telefone é mais doloroso do que perder a sua virgindade, onde modernização significa nudez,
Se você não bebe, fuma, você está fora de moda. Garotos flertam e passam comentários negativos para outras garotas. Onde se você não enganar o seu parceiro é porque você não é inteligente. Onde adorar a Deus é difícil. Onde mentiras se tornam realidades. Onde as mulheres temem mais a gravidez do que a AIDS. Onde a entrega de pizza é mais rápida do que a resposta de emergência. Onde as pessoas temem os ladrões e os terroristas, mais que Deus. Onde as pessoas se tornam tóxicas quando dizem a verdade. Onde perspectivas e roupas decidem o valor de uma pessoa. Onde o dinheiro é mais importante que a família e os amigos. Onde os garotos têm medo do casamento, mas amam fazer sexo. Onde o amor é um jogo, modernidade, amor, educação líquida. Essa é a nova geração da humanidade. Eu fiquei literalmente estarrecido com a versão de Cinderela atual, que é uma aberração brutal, grosseira, estúpida e ignorante. E é aplaudida como arte. Como arte. Vejam a nova versão de Cinderela, onde vocês vão encontrar o que não presta exposto para o seu público infantil do século XXI. Mateus 24, 12 e 13. E por ter multiplicado o mal, o amor de muitos será frio, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Vai ser difícil salvar alguém nesse caos que nós estamos vivenciando. São coisas inteiramente absurdas. Aí partimos para um lance cultural, onde foi dito o seguinte, uma professora de português dando aula. Vamos conversar. Não sou homofóbica, transfóbica, gordofóbica, eu sou professora de português. Eu estava explicando um conceito de português e fui chamada de desrespeitosa por isso, disse ela. Eu estava explicando por que não faz diferença nenhuma mudar a vogal temática de substantivos e adjetivos para ser neutra. Em português, a vogal temática, na maioria das vezes, não define gênero. Gênero é definido pelo artigo que acompanha a palavra. Vou mostrar a vocês. O motorista termina em A e não é feminino. O poeta termina em A e não é feminino. A ação, depressão, impressão, ficção, todas as palavras que terminam em são femininas, embora terminem com O. Boa parte dos adjetivos da língua portuguesa pode ser tanto masculinos quanto femininos, independente da letra final. Feliz, triste, alerta, inteligente, emocionante, livre, doente, especial, agradável, etc. O que está querendo se dizer aqui não é uma aula de português inteligente. Aliás, a inteligência é uma coisa raríssima atualmente. Mas o que está querendo se dizer é o seguinte, essa teoria do gênero, isso é um absurdo. Sob todos os pontos de vista. Já ouvi dizer outro dia que tem um estado aí que autorizou banheiros unissex e existem coisas, existem atitudes, existem parâmetros, existem comportamentos que são absolutamente, no mínimo, inadequados, quando não forem criminosos. Como é que se faz a cabeça de uma criança nesse nível? Como se faz a cabeça de um adolescente naquela confusão dos 14, 15, 16 anos, que não sabe se é, o que não é, o que vai ser, o que pretende ser? E como é que se decide isso? E outra coisa, existe um choque violento entre as gerações passadas que não tiveram esse tipo de problema e que convivem. A gente não entende o adolescente de hoje em dia, absolutamente. São pessoas totalmente doentes, física, mental, espiritualmente. São pessoas dentro de si mesmo, ligados a uma porcaria como essa aqui, e ligadas ao mundo através de jogos, entre os quais o mais fascinante na moda, que está dando ibope danada, que você faz um jogo que se você perder, você morre. Six House, uma maravilha. Então, nós estamos vivendo uma época de total descontrole de tudo. Eu continuo berrando aqui, ninguém me ouve. Quem vai pôr um fim nisso e voltar a se ter uma pátria, uma família, um Deus, uma organização decente, correta e feliz, harmônica, estruturada, está bem definindo o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Eu sou da época que o mal sempre perdia para o bem. Por mais que aprontasse, no final o bem vencia. Era fantástico, era uma segurança enorme, nós sempre sabíamos. Hoje em dia não.
Hoje em dia, eu acho por experiência própria, que muitas vezes o mal vence e sai rindo. E vence com auxílio, com a mão e com apoio daqueles que deviam fazer a divisão certa entre o bem e o mal, inclusive a tal da justiça. O meu amigo Marinho, que não, poucos sabem, mas ele é bacharel e é um camarada totalmente preparado, ele tem uma visão péssima da justiça, péssima, a ponto de nunca ter querido exercer as atividades nesse campo. Porque as experiências que teve foram muito pouco gratificantes. Eu vou mencionar alguma coisa sobre isso. Por exemplo, a mentira é aceita na justiça com uma disfarçatez impressionante. O advogado do réu, ele pode mentir o que quiser, que não há nenhuma consequência para isso. No entanto, o Código Processual, o Código Civil, e etc., condena a mentira, inclusive a litigância de má-fé, coisas do arco da velha, mas que o advogado mente descaradamente e é aceito como perfeitamente válido em termos de defesa. Até o autor, se mentir, poderá ser punido, mas a parte ré, quando mente para fazer a sua contestação, qualquer coisa semelhante, não tem problema. Vocês querem ver o nível que nós estamos vivenciando de justiça? Estou falando de justiça porque esse meu amigo fez um discurso sobre isso e eu respeito a opinião dele. E aí ele me fez meditar sobre isso e eu comecei a cavucar aqui nas minhas experiências próprias algumas coisas que tivessem correspondendo à posição dele. E eu me lembrei de alguns fatos terríveis e que me mostram que o grande poder moderador dessa nação é a justiça. E nós temos que quebrar lanças para que ela seja eficiente, boa, honesta, competente, que não seja corrupta. Mas a justiça hoje em dia está criando uma insegurança jurídica pelas sentenças estúpidas, absurdas, ignorantes, longos tratados imbecis que no final concluem coisas absurdas numa disfarçatez, numa tranquilidade da impunidade, porque o juiz pode fazer a porcaria que quiser, que vai para a instância superior fazer a dele. E fica por isso mesmo. Ninguém é punido por errar, por julgar mal. Apesar da lei até prever que o juiz pode ser responsabilizado pelo dano material que causar a alguém dentro da sua sentença. Mas isso aí já é uma coisa pior ainda, que é a perseguição do juiz ou advogado que ousar questionar, então, uma atitude deletéria, incompetente, de má fé ou corrupta de um juiz. Aí esse receio impede que as normas que seriam boas funcionem. Vou citar aqui alguns exemplos de absurdos que eu vivenciei. Não foi ninguém que me contou. O Banco do Brasil, um banco que eu reputo da pior qualidade, um belo dia pagou um cheque meu que foi assim, eu fiz um cheque e paguei uma coisa. Aí o camarada do cheque não endossou o cheque acima de R$100, que é um país dos canalhas, querem identificar tudo, mas não identificaram os 25 bilhões que uns e outros roubaram por aí. Mas aí você faz um cheque de R$1.000, o cara quer que você bote a quem você está endereçando esse cheque. Maravilha, o país dos canalhas é assim mesmo. Aí esse camarada que eu dei o cheque, simplesmente não endossou, o cheque voltou. Aí o cara me ligou, também canalha, dizendo o seguinte, olha, seu cheque voltou. Voltou como? Você tinha fundo, tinha tudo? Não, mas voltou. Aí eu fui lá, me dar o cheque. Essa linha aqui quer dizer que você não endossou. Eu não sou o mal pagador, você é o canalha incompetente. Ah, não, mas é que você sabe como é que... Não, não sei como é que é. Tá bem. Então tá aqui o dinheiro e devolve meu cheque. Ah, eu vou pegar então na outra loja, não sei o que lá. E nesse papo eu fui embora, era em Niterói, eu morava em Guapimirim, e o cheque ficou por lá, eu tranquilo, era uma agência de automóveis, e deixei tranquilo e vim embora. Um belo dia, um ano depois, esse camarada, por distração, por má fé, apresenta esse cheque ao banco e o banco paga. Com 6 meses ele estaria prescrito.
Quando o banco pagou o cheque, eu fiquei sem um tostão na minha conta. Eu não sou rico. Aí eu fiquei sem um tostão na minha conta. Aí o Banco do Brasil, canalha, me cobrou ainda pela restituição do cheque. Imagina só, ele pagou o cheque, eu questionei, ele restituiu e me cobrou não sei quantos centavos, R$1, sei lá quanto, me cobrou. Aí eu entrei na justiça. A justiça, sabe o que foi o dano material que o juiz atribuiu? Nisso tudo, moral foi nenhum. E o material foi o valor da devolução do cheque, acreditem se quiser. Eu não acredito que chegou nem R$1. Devolvo 0,25 centavos cobrados indevidamente na devolução assim assado. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Mais recentemente, a empresa de energia elétrica, e nós percebemos que ela estava usando um artifício para fazer dinheiro da seguinte natureza. Ela teve um pequeno lucro somente de 368 milhões de reais no último trimestre, insuficiente para os gastos básicos dela. Lucro líquido. Ela vendeu energia, vendeu energia que ela não produz, distribuiu energia que ela não produz, que não transmite, que não faz nada, mas ela distribui. Aí ganhou 300 milhões de reais. Essa empresa, então, bolou um jeito. Ela chega na sua casa, olha e diz assim, tem uma ligação, tem um fio aqui irregular. Aí emite um termo de ocorrência de irregularidade, TOI. E na mesma hora te lança uma multa de 12 meses de consumo, média segundo a lei tal, número tal, regra tal da Anatel, tudo armação desonesta, canalha. Sabia-se que não tinha nada. Bom, isso foi em cima de mim, aí eu naturalmente entrei na justiça e questionei o seguinte, bom, item 1, olha só, item 1, como é que a minha conta, se eu tinha um gato, por que a minha conta, em vez de aumentar depois que a empresa disse que tirou o meu gato, ela tinha que ter aumentado, claro. Se eu tinha um gato, cortou o gato, como elas disseram no papel delas, que tinham retirado a irregularidade, eu tinha que ter a conta subida, a conta diminuiu barbaridade. E por que diminuiu? Aí eu falei, item 2, eu reclamei 3 vezes que minha conta estava excessiva. E a empresa teve aqui, analisou meu relógio, analisou tudo e disse que era assim mesmo. E da terceira vez ela achou um TOI. Então eu sou um retardado, porque eu estou dizendo para vir aqui na minha casa, de uma conta de luz que eu estou reclamando, ela vem, e eu botei um gato na minha conta. E chamei eles para virem ver. E já é muita piruada, né? Então eles fizeram, mas botaram... Aí outra coisa, se eu reclamei em 3 meses passados, como é que estão me cobrando 1 ano de gato? 1 ano de gato. Mas eu reclamei, há 2 meses atrás eles estiveram aqui e disseram que estava tudo normal, como é que de repente apareceu um gato e o cara me cobra 10 meses antes? O juiz de primeira instância que analisou isso, e é um juiz daquele tipo que eu chamo um pilar, para não deixar ele cair a casa, me deu razão, desconsiderou o TOI e me deu 5 mil reais de danos morais. A empresa, que ganhou só 300 milhões no trimestre, que falsificou uma alegação irregular de roubo de energia, né? E no final falou que foi roubo de energia,
Essa empresa canalha recorre para a turma recursal, paga R$ 1.800 para recorrer. E os juízes, 3 juízes da turma recursal, diz que o que eu sofri não é dano moral. Aí eu fiquei pensando, imagina se eu pego um juiz desse e digo, você é um ladrão, você roubou a minha carteira. Aí eu descubro que ele não roubou. Então ele não sofreu dano moral nenhum, não sofreu constrangimento nenhum de passar 6, 7 meses vindo mensalmente na conta uma cobrança ilegal e absurda, e você passou, pagou advogado, você foi para a justiça, você se incomodou, você não tem dano moral não, é um simples aborrecimento. Eu estou citando essas coisinhas do dia a dia para que a gente possa algum dia ter a capacidade de intervir e evitar que esse tipo de coisas ocorra com a frequência que vem acontecendo. Infelizmente, é o que está se vivenciando hoje no pilar fundamental do poder moderador da justiça. E eu tenho uma dúzia, para não ser uma centena de fatos que eu poderia narrar aqui, desse jaez. Bom, o que podemos fazer? Qual é a razão de viver isso? Por exemplo, esse lance dessas prisões do STF em relação aos deputados, em relação a tudo, essa CPI ridícula, a CPI da Covid, essas bobagens, o que se vai fazer? Nós temos governantes hoje honestos, patriotas, conservadores, religiosos, tementes a Deus, e não conseguimos desembocar? O que é que está faltando? Não vamos conseguir sair desse imbróglio sinistro se a gente não tiver uma nova Constituição profunda, moderna, real, de direita, conservadora, esperta. E o mais interessante, ninguém fala nisso. Ninguém percebe isso. Não é possível. Não se governa numa Constituição como a nossa, que já está da ordem de 136 emendas. Uma Constituição que tem 241 artigos. Eu falei a semana passada nos bancos, dos juros extorsivos. Ninguém vai fazer nada a respeito. O sistema de saúde nosso, orgulhosamente, o SUS, é um absurdo. Eu fui 5 anos membro do Conselho Municipal de Saúde. Caramba, como se rouba, como o município rouba, desvia, faz o diabo e não acontece nada. Você denuncia a Polícia Federal, denuncia o Ministério Público, denuncia quem tem que denunciar, e no frigir dos ovos não acontece nada. E você achou? Não, nós não achamos. Não, nós provamos. Quando você faz uma licitação com 1.600% acima do preço médio, é corrupção, é improbidade. Quando você compra gasolina de 100 mil litros de gasolina para 3 carros e paga adiantado antes de receber, é corrupção. Quando você compra remédio que dá para abastecer uma cidade com 500 mil habitantes e você tem só 50 mil, é corrupção. Quando você faz compras de medicamento e não é entregue e você paga, é corrupção. E por aí vai, e tudo provado. E o detalhe, ainda temos documentação pertinente a isso, e nunca aconteceu nada. Aí vai para a Câmara Municipal de Saúde, a Câmara Municipal, que tem uma comissão de saúde, aprova toda, mesmo você dizendo e mandando informar dentro da lei, porque o Conselho Municipal de Saúde tem essa obrigação, e a Câmara aprova, a comissão aprova e a Câmara aprova as contas da Prefeitura com todos os desvios, com todas as falcatruas. E o sistema é bom? Não, o sistema é extremamente burro. Por que é extremamente burro? Porque não define as responsabilidades pela saúde do cidadão. Você não pode fazer uma mãe Joana na saúde, onde todo mundo faz tudo e todo mundo não se entende.
Então, se for ao Rio de Janeiro agora, tem hospital federal, hospital estadual, federal e municipal, fazendo basicamente a mesma coisa. Fazendo basicamente a mesma coisa. Quando seria tão simples se definir, eu vi isso, eu acompanhei muito de perto, eu estudei muito a legislação, era tão fácil. E outra coisa, muito mais barata e muito mais eficiente, se houvesse setores definidos, por exemplo, o município atua na emergência. Então, você chegou na emergência, você vai ter um hospital de emergência, você vai ter exames da emergência, você vai ter determinados padrões de cuidados e de respostas e de soluções na emergência, você vai fazer as vacinas. Se eu estou em Guapimirim, uma área de APA enorme, não tem um soro antiofídico na cidade. Um soro antiofídico na cidade. Se tiver um animal peçonhento te mordendo, você vai ter que ir para Magé, para Teresópolis, para não sei para onde, ou morrer ali mesmo. Então, seria uma solução o município se encarregar da emergência. O Estado se encarregaria das consultas, estou com uma dor no meu pé, preciso de um ortopedista, preciso disso, preciso daquilo. Então, teria a parte de consultas e decorrências das consultas, seria em nível... A parte complexa e cara de cirurgia, com seus exames, com tomografia, tudo seria federal. E cada município banca a sua com seu dinheiro. O Estado, o país, a federação, o governo federal manda milhões e milhões de reais para o Estado e para o município para ser desviado. Você chega na ponta da linha, não tem nada. Não tem nada. Falta tudo, mas não faltou dinheiro. Só não sabe onde é que foi parar. Então, o que eu venho dizendo aqui, que ninguém ouve naturalmente, porque não há audiência, não há resposta suficiente para esse tipo de conversa e preocupação pelo Brasil varonil nosso, o que há de resposta é: morreu uma excelente criatura, uma cantora maravilhosa, morreu, lamentável, mas morre milhões de pessoas em condições e que ninguém dá a mínima bola. Quanto vale uma vida humana de um brasileiro hoje comum que não esteja na mídia ou não esteja no estrelismo em alguma área? Nada. Infelizmente nada. Mas cada alma dessa é tão boa uma quanto a outra. Não existe almas ricas, não existe almas pobres. Existem almas boas e ruins. Quem são as almas boas? Aqueles que não fazem mal, que trabalham, que pagam seus impostos, que são honestos, são inteiramente desprezados e desconsiderados. E as almas ruins? As almas ruins, geralmente, por serem ruins, conseguem projeção, fama, dinheiro, poder, porque não há escrúpulo, não há nenhuma restrição, não há nenhuma atitude, então se acabam. É extremamente doloroso, extremamente doloroso. Ontem, na porta do supermercado, fui abordado por um senhor. Eu, particularmente, tenho muita pena dos idosos. As crianças, elas têm saúde, têm uma vida pela frente e todo mundo se apieda porque são bonitinhos, engraçadinhos, cheirosinhos, por mais feios, bonitos que sejam, mas são crianças. E há sempre um sentimento de amor pelas crianças. Mas e os idosos? Feios, fedidos, chatos, bobos, babões, incapazes de andar, de pensar, de doentes, exigindo milhões de atenções, com salários ínfimos e jogados. Se eu tiver R$10 entre uma criança e um idoso, eu dou para o idoso. Porque eu sei quantas necessidades esse povo mais velho passa. E é uma época ruim, porque é uma época que você perde o poder do andar, do sentir, do viver, da beleza física. É uma época complicadíssima. E que o governo devia estar todo... Olha, se tem lei desrespeitada por tudo e por todos, é o tal da 10.741, Estatuto dos Idosos. Ô lei boba,
Acaba com essa porcaria, porque não adianta nada. A coisa é tão canalha que se você tiver 104 anos, você tem que ir procurar um posto do Detran, uma porcaria da prefeitura, para ela te dar um cartão que você é idoso. Não bastava a identidade. Ah, não, eu não posso. Eu tenho que ter no meu carro um papel dizendo que eu sou idoso para poder estacionar, como se você fosse fraudar a sua idade. País dos canalhas. Submete a humilhação de você entrar numa fila para pegar um documento que você é idoso, demora 2 horas para te atender e te atender mal. Não, prova aí que você é idoso, o cara está caindo aos pedaços. Não, espera aí que eu vou pegar meu óculos, minha bengala, vou tirar o Alzheimer. Não, você não sei se você é idoso, deve ser carteira falsa. Enfim, não, depois está em casa de cara que é dado como morto e faz o atestado de óbito, tem dificuldade em provar que está vivo, mesmo comparecendo presencialmente. Esse é o país dos canalhas. Mais vale um papel do que uma realidade. E assim, meu povo, nós vamos vivendo nesse país do desastre ambulante que é o tal de Brasil. Mas aí tem lugares piores. Eu acredito que sim. Mas existem outros muito melhores. E eu acho que é interessante a gente buscar entrar no clube dos muito melhores. Porque dos muito piores nós estamos bem. Não precisamos nos esforçar muito, não. Estamos bem. Então é preciso que nós tenhamos... É como essa história aqui outro dia. O camarada no meio da rua, eu buzinei e olhou para mim com raiva. Achei que ele tinha razão de ter raiva, porque não tem calçada. Ele vai andar onde? Mas só que se eu atropelar ele, eu vou me incomodar, vai sujar o carro de sangue. Depois eu vou ter que explicar que não foi bem assim. Não, porque estava chovendo, a neblina, o carro estava embaçado por dentro. E foi exatamente esse quadro. E o cara no meio da rua, tranquilamente. Uma rua que não tem 1 metro de calçada. Naturalmente o IPTU subiu 300%, né? Claro, a prefeitura não vai fazer por menos. Então, o que fazer? Como nos comportar? E o que esperar? As soluções têm. E são simples e banais e rápidas e eficientes. E fico perguntando eu, por que não adotam? Por que não adotam? Evidentemente não vai ser aqui que eu vou propor soluções para resolver os problemas do Brasil. Apesar de, não vaidosamente, ter algumas ideias a respeito, porque a gente tem uma coisa que os outros não têm: tempo. Tempo para pensar, tempo para estudar, tempo para conversar, tempo para ouvir as opiniões dos outros, porque o dia a dia da turma que está trabalhando é muito complicado, são só 8, 10 horas por dia, passa muito rápido. E há muita coisa para fazer, não dá tempo de pensar em tudo. Mas, quem não tem essa obrigação, eu sempre digo, você se aposentou de alguma forma, todo dia é domingo, todo dia é segunda-feira, conforme você queira. É só você estabelecer que tipo de dia você quer para aquele dia. Se você quiser, como eu, que gosto de fazer coisas, todos os dias são segunda-feira. Domingo, que o pessoal diz que é domingo, é o pior dia da semana para mim, porque tem pouca confusão. Geralmente eu gosto de dias que tenha muita coisa para ser feita e eu mantenho a rotina. Alvorada às 5 da manhã. Sábado, domingo, dia santo, o que for, não tem diferença. Mas nunca vi um estatuto tão desrespeitado. A justiça bota assim, de acordo com a lei 10.741, sei que lá, papapá. Aí você marca uma audiência para daqui a 4 meses, igual a todo mundo. Chega no dia da audiência e você devia ser o primeiro a ser atendido, claro, não é prioritário, você é o último. E mesmo assim atrasa, tu fica 3, 4 horas depois esperando uma audiência. A falta de respeito, a falta de sensibilidade é a falta de tudo. É a falta de tudo. E lá vamos nós, ralando no dia a dia, vamos nós na esperança de que isso um dia melhore, e eu fico olhando o 3º ano já, quase o 3º ano de governo de Bolsonaro, e não vi essas soluções definitivas ainda. O que eu vi foi uma tremenda maratona, uma corrida de resistência, na base do corredor polonês. Foi um presidente polonês, porque todo mundo do lado, jogando pedra, sapato, botina,
lixo, dando pancada, burdoada, ele correndo no meio. E correndo no meio e fazendo as coisinhas que ele tinha que fazer. E tem muito para fazer ainda, e é ele que tem que fazer. E tem que ter condições para fazer. Chega de corredor polonês para o presidente. Vamos virar essa mesa aí, vamos fazer as coisas que tem que ser feitas. Não quero dar piruada não, mas eu acredito que uns 60 ou 70 milhões estariam aí dispostos a dar uma mãozinha para a sua... Aliás, não é mais excelência, senhor presidente. Excelência são só os outros. O judiciário, o legislativo, mas o pessoal que anda de sandália de dedo como o presidente é senhor presidente. E lá vamos nós, meu povo. Muito obrigado, agradeço muito. E a semana que vem, se Deus quiser, se não jogarem um chinelo, alguma coisa em cima, estaremos de volta, sobrevivendo a esse país caótico. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Nós somos a paz.